Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde, eu sou Ivete Santos. Eu sou psiquiatra do Sistema Penal e da Rede Ápice, coordeno o CAPES Garcia da UFBA, sou professora do Departamento de Neurociência da Faculdade de Medicina da UFBA e do curso de Medicina da FTC e fiz doutorado em saúde coletiva com ênfase em violência e saúde. Hoje o tema da minha palestra vai ser suicídio e população LGBT. O suicídio é um fenômeno muito complexo e um grave problema de saúde pública que requer nossa atenção. É um fenômeno complexo, né, que tem várias interações de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos, culturais e ambientais. O desafio-chave é a prevenção, né, que é identificar as pessoas que estão em risco, entender as circunstâncias que influenciam o comportamento, né, orientado para o suicídio e estruturar intervenções eficazes. O suicídio está entre as 10 principais causas de morte em vários países do mundo. A taxa de suicídios aumentou 45% nos últimos 5 anos e envolve todas as faixas etárias, embora a gente tenha nos últimos 5 anos um aumento do suicídio em adolescentes e idosos. Essa rubrica suicídio é muito complexa e envolve diversas dinâmicas, por isso que a gente fez esse recorte, né, do LGBT, que ainda não é uma sigla que engloba, né, essa população, mas que foi que eu escolhi para colocar que a gente escolheu para colocar nessa apresentação. E a atenção também para outras condições, né, como doenças cardiovasculares e câncer relacionadas ao suicídio. Por que a gente elegeu esse suicídio e o grupo LGBT? Estratificar, ou seja, separar um grupo, a gente entender melhor quais são os fatores de risco, os fatores de proteção, porque vários indicadores, estudos, tem poucos estudos, mas alguns estudos já apontam para fatores muito assim característicos desse grupo, né? A chance de um homossexual se suicidar é 5 vezes maior do que um indivíduo hétero, né? A cada 19 horas, uma pessoa LGBT é assassinada ou se suicida em nosso país. Eles têm essa chance de suicídio é 21,5 vezes maior em ambientes hostis. Então, quando eu coloco ambiente hostil, eu quero dizer que um fator ambiental é muito importante para o suicídio nessa faixa, nesse grupo, né? A maior parte é cometido por arma branca. Os jovens LGBT recusados pelos pais correm risco de 6 vezes maior de sofrer altos níveis de depressão e tentam 8 vezes mais cometer suicídio. 1 em cada 14 homossexuais e bissexuais tentaram se matar. 1 em cada 33 homens em geral tentaram tirar suas próprias vidas. A gente vê que 1 para cada 33 e 1 para cada 14 se for homossexual e bissexual. Se a gente for para a parte trans e travesti, é muito maior a cifra. 50% dos homossexuais que foram entrevistados relataram que sofreram violência dentro de suas próprias casas por meio de seus familiares. A chance de um homossexual se suicidar é 5 vezes maior do que um indivíduo hétero. Então, a gente vê que essa população está mais exposta, é mais vulnerável. E aí a gente questiona quais são os fatores que podem levar a esse panorama tão triste, né? Quando a gente fala de suicídio, o suicídio é um recorte dentro da violência, né? É uma violência auto-infligida, direcionada a si mesmo. Mas, nesse grupo LGBT, muitas causas de violência contra o grupo que vem de fora fazem com que essas pessoas pensem em tirar a própria vida. Então, por isso que é importante a gente recortar esse fenômeno nesse grupo e estudar melhor, entender melhor. Suicidalidade, o que a gente chama a tradução, é a ideia suicida, né? É muito difícil de ser quantificada. Se a gente tem essa estatística toda difícil de suicídio, imagina de ideação suicida. São eventos muito subnotificados. Para suicídio, que são as tentativas, são estatísticas também difíceis de notificar, mas de 10 a 20 tentativas corresponde a um suicídio. 3 vezes mulheres tentam mais do que homens, né? O suicídio completo, os homens conseguem mais 3 vezes do que as mulheres. Aqui a gente vê o comportamento suicida ao longo da vida. 17 pessoas pensam em suicídio, de cada 100 habitantes, 17 pensam, 5 planejam, 3 tentam e 1 cometem, né? Então, para a gente ver que tem toda uma sequência, né, para chegar ao suicídio. O que pode contribuir para isso? Tem vários fatores, de modo geral, aumento do estresse no estilo de vida moderno, tempos de crise política, econômica e desemprego. Então, a gente vê nesses períodos em que há crise econômica e política, a gente realmente lida com isso. Eu sou um profissional de psiquiatria, lido com gente que tenta suicídio porque às vezes está em dívida, perdeu o patrimônio, e a dívida, quando a pessoa morre, a família não fica com a dívida morre com a pessoa. Então, um suicídio meio altruísta, às vezes um suicídio narcisista, não aceita perder o patrimônio, e aí se mata e às vezes mata a família.
Redução no acesso ao tratamento profissional é uma das causas também, a pessoa não tem acesso. Então, no grupo LGBT, isso é muito importante, né? Porque o acesso a esses serviços, tem estudos bem desenhados mostrando a dificuldade desses profissionais, dessas pessoas, e travestis, transexuais, de ter acesso a serviços de saúde e ser acolhido. Tem um conceito que eu vi agora recente de microagressões, que fala de violências sutis. A violência nunca é sutil, mas nesse caso não é uma violência explícita, mas é formas de olhar, brincadeiras, comentários, né? Quando uma pessoa vai a um serviço, quando uma pessoa anda na rua, ou até mesmo dentro de casa, na escola, que faz com que a pessoa não procure serviço de saúde, deixe de estudar muitas vezes, outras pessoas que perdem o direito a ficar no domicílio porque a família bota para fora. Então, vários fatores ambientais são muito difíceis, são tensões que vão se acumulando desde que a pessoa, muitas vezes, é criança, né? A questão da identidade, da autoestima que vai sendo construída com muito esforço, às vezes a baixa autoestima, vai contribuindo com que são fatores traumáticos, vamos dizer assim, traumáticos, né? Difíceis, delicados, que fazem com que a pessoa vá acumulando isso ao longo da vida, e esses fatores estão muito relacionados a abandono, né, bullying, baixa autoestima, vão fazendo com que a pessoa mais tarde venha a ter transtorno mental. Isso já é um dado de literatura também. Cerca de metade dos casos de suicídio tem relação com depressão e com abuso de substância, e pelo menos 10% tem relação com esquizofrenia, de modo geral. No grupo LGBT, mais o ambiente mesmo, preconceito, discriminação, formas de agressão verbal, física, até essas micro-violências que a gente fala no dia a dia, né? Suicídio e transtornos mentais. A maior parte tem transtorno de humor, 35,8%, transtorno relacionado ao abuso de substâncias, 22,4%, transtorno de personalidade, 11,6%, esquizofrenia, 10,6%, e sem diagnóstico, 3,2%. Então, não é incomum que uma pessoa que pertence a esse grupo tenha algum tipo de transtorno mental sofrendo por conta da condição exclusivamente, muitas vezes, né? Fatores de risco. Se a gente for pensar nos fatores de risco da população geral e no grupo LGBT, isso aumenta muito mais, né? É muito ampliado. Desesperança, impulsividade ou agressividade, falta de rede de apoio social, tentativas anteriores, gravidade da tentativa anterior, falta ou abandono de tratamento, história de abuso na infância, né? Maus tratos, vários tipos de abuso, não só sexual, abuso físico, maus tratos. Diagnóstico de doença psiquiátrica, mudança de vida inesperada e de grande estresse, especialmente em pessoas fragilizadas pela doença, isolamento social, perda de emprego, perda de entes queridos ou relações relevantes, pensamentos suicidas intensos e frequentes, comunicações a familiares e amigos, histórico anterior de tentativas, histórico familiar de suicídio. Então, todas essas coisas, quando vão se somando, a gente vai ficando atento à pessoa. A pessoa falou que quer se matar. Antigamente, há muito tempo atrás, a gente desmerecia. Hoje não se desmerece mais de um tempo para cá, né? A gente falou que a pessoa falou que quer se matar, a gente precisa levar a sério, né? Porque é um risco maior de tentar e cometer suicídio. Frases e ações de alerta: não aguento mais, eu queria sumir, o mundo, a minha família vai ficar melhor sem mim, eu quero morrer, isolamento social, eu quero pôr em ordem os negócios, melhora súbita e aparente em um deprimido crônico. Então, são frases que a gente ouve muito em pessoas que sofrem muito tempo, preconceito, né, contra quem são ou sua identidade, né? Até às vezes a gente vê no adolescente, ainda é mais grave ainda, porque o adolescente não tem nem a identidade construída, está ensaiando no mundo, a criança, e já enfrenta uma dificuldade social gigantesca pela condição, né, da sexualidade, da identidade de gênero. Então é muito importante a gente observar essas frases aqui, a gente vê. Eu, como psiquiatra, minha amostra é um pouco, né, enviesada, porque eu já vejo casos mais graves. Então, via de regra, eu vejo essas questões de achar que é um peso para a família, de achar que se sumisse, sumiria tudo, de achar que pode ter controle sobre o que é, sobre a verdade da pessoa, e não consegue, não é? Porque você não pode esconder quem você é de você mesmo, é um lugar que você não pode fugir. Então, assim, oferecer cuidado, oferecer escuta é muito importante. Como ajudar? O que não dizer? Tenha força, tenha coragem, tenha fé, deixe de frescura, deixe de preguiça. A vida é tão bonita, vale a pena viver. Como é que a gente pode ajudar? Falar: estou do seu lado, estou lhe escutando. Como perguntar? Né? Uma pessoa sob ideação suicida, todo profissional de saúde precisa aprender a perguntar.
A gente tinha a fantasia de que perguntando as pessoas iam cometer suicídio, não. A gente pergunta de modo genérico, tem ideia de morte? Se a pessoa disser sim, como? Pensou, pode falar? A gente entra na vida das pessoas com muito cuidado, com muita cautela, né? Então, a gente tem estatísticas que mostram que essa pergunta faz com que a pessoa confie no profissional e fale, a depender de como pergunta. Aí, outra coisa, vou lhe ajudar a procurar tratamento, não vou lhe deixar só. E tirar acesso aos meios de suicídio, que é o mais importante. O tratamento, outra coisa que pode ser feita também aqui como ajudar é, no caso do LGBT, o profissional e as pessoas tratarem pelo nome social. Isso ajuda muito a pessoa a se fortalecer. Conversar que essas questões que a pessoa passa vai ter ajuda, vai ter suporte, você vai enfrentar junto com ela, um profissional de saúde, um amigo, né? Tem muitas casas de acolhimento, em Salvador a gente tem o SEDAP, tem hoje um ambulatório, né, trans do Hospital das Clínicas, tem vários serviços, fortalecer essa rede, né, integrar essa rede de cuidado. Eu coordeno o CAPS do Garcia, vez ou outra, coordeno um setor de um serviço privado, vez ou outra, essa temática vem, a gente trata com toda a delicadeza que deve ser tratado, onde colocar essa pessoa, né, como é que ela se declara, chamar pelo nome social, viabilizar essas outras esferas da rede para que a pessoa se fortaleça, identificar situações de preconceito que são estresses contínuos, constantes, diários, né, que essas pessoas enfrentam, esse grupo enfrenta muito, né, tem muitas pessoas, eu tenho entrevistado no ambulatório e fora, que deixaram de estudar, pequenos, não sabem ler, não sabem escrever, porque não conseguiam frequentar a escola, e às vezes a pessoa nem se dá conta do que ela tem, de como ela é, a gente, né, é a construção, a gente vai ajudando a pessoa a se construir por ela mesma, com ela, né, e juntando esforço. Então a rede de serviço de saúde ela é muito importante nisso, se identifica, criar meios de tirar, de diminuir o estigma, o preconceito, de identificar outras pessoas. Eu me lembro muito que a gente queria fazer uma atividade no serviço e o pessoal, mas vai chamar atenção? Não vai chamar atenção, ninguém vai sair com um carro de ovo na rua, a gente vai lidar com o tema em espaços terapêuticos, discussão de equipe, essa temática ela tem que estar presente sempre, porque é um risco de morte mesmo, a gente vê as estatísticas, né? E a sobrevida de uma pessoa, de um travesti, de uma pessoa trans, 35 anos, né? Então são dados alarmantes, como é que a gente pode ignorar essas coisas, né? É importante a gente estar sempre dando ajuda e suporte, né? O tratamento, o acompanhamento, a escuta reduz o risco e evita a ocorrência de suicídio. Algumas pessoas podem precisar de vigilância mais constante, então identificar quem aquela pessoa confia. Às vezes não é a família, não. A gente desmistifica, com a escuta a gente desmistifica muito a família. Às vezes é um amigo, um parente, um conhecido, alguém do serviço de saúde que aquela pessoa se apega, se sente acolhida e consegue resgatar aquela pessoa para uma outra vida, né? Para uma vida melhor, para viver como ela é, com o que ela quer, né? Manejo requer muito cuidado, então a gente tem que cuidar mesmo, suportar, dar um suporte à pessoa. Uma questão das políticas públicas é a questão da luta contra a homofobia, né, que é uma coisa muito importante. Tudo que a gente está dizendo de violência contra o grupo LGBT vem muito da homofobia, né? Então, criminalizar essa prática, notificar essa prática, não aceitar essa prática, dizer não a essa prática, brincadeiras, olhares, comentários, a gente deve, como profissional de saúde, como cidadão e como pessoa, inibir essas coisas. Não tem mais tempo para isso. Né? A homofobia mata, a gente sabe que mata. Ela mata por mortalidade e por morbidade e mortalidade indireta, quando as pessoas deixam de acessar serviço de saúde ou deixam de simplesmente estudar por conta da homofobia que elas enfrentam, né? Então, campanhas para redução do preconceito, estabelecer programa de vigilância e tratamento, cuidar dos sobreviventes, quer dizer, cada suicídio afeta em média 10 pessoas. E cada pessoa que sofre desse jeito, imagina o número de, né? Hoje com a rede social, com a internet, né, no molde da internet, a gente vê que o número de vítimas indiretas é muito maior. A equipe de saúde deve ser treinada para abordar e cuidar, ter uma rede eficiente. Então, essa temática está sempre sendo ventilada, sempre sendo discutida, porque é uma temática relativamente recente, a gente não tem resposta para todas as coisas, mas eu tenho certeza que juntos a gente constrói respostas muito adequadas. Então, tem vários serviços que acolhem, né? E está sempre discutindo essa temática no serviço. Relato de suicídio sensacionalistas tendem a aumentar as taxas do efeito Werther, né? Que
Quando uma pessoa comete suicídio, algumas pessoas tendem a cometer do mesmo jeito. Matérias com informações sérias ajudam a prevenir, não devem ser divulgadas nem repassadas imagens de tentativa de suicídio, como às vezes eu não sei, a gente não sabe quem é mais doente, quem filma ou quem comete, né? Porque a pessoa filmar friamente um suicídio é uma coisa extremamente, mas na era da espetacularização do comportamento não é uma novidade, mas a gente deve não divulgar essas imagens de modo algum. Nem o WhatsApp das redes sociais não deve estimular essas práticas, né? Nem mostrar, mas colocar o outro lado, né? De que precisa de acompanhamento, de acolhimento, né? De escuta. E a prevenção se faz com informação. Enquanto o suicídio for um tabu, um assunto invisível para a sociedade, não será possível mobilizar os recursos necessários para reduzir as estatísticas. Recurso necessário é humano, material, institucional. Então, como seres humanos, temos que estar abertos para conversar. Eu sempre coloco que eu trabalho com essa temática LGBT, trans e tal, porque eu comecei a escutar pessoas. Quando você escuta as pessoas, as coisas aparecem. O modo como cada pessoa vive no mundo é muito diverso. Então, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa encontra seu bem-estar ou vive no seu mal-estar de um jeito. A nossa tarefa é fazer esse trânsito para que a pessoa viva melhor e seja acolhida como ela é, com as particularidades que ela tem. E o recurso material institucional é ter um serviço, né? Ter acesso a um serviço, e alguns serviços especializados sim, é importante sim, porque vai ali criar também um pool de conhecimento que vai divulgar para a sociedade, né? E tem sido alguns marcos para que a gente possa discutir, continuar existindo esses serviços e lançar para a sociedade informações e conhecimentos sobre a temática e a importância dessa temática. Palestras, outras ações para reduzir o estigma relacionado ao suicídio e à doença mental. Encaminhar imediatamente para tratamento médico. Então, não desmerecer essas queixas é muito importante, porque às vezes a gente vê uma coisa que está ali, deixa porque acha que a pessoa só está falando, não vai fazer, muitas vezes faz sim, né? Programas de prevenção e tratamento, como avaliar o risco dos outros e em si mesmo, informações para onde ir, procurar ajuda, né? Atitudes que a gente deve ter de escutar, acolher, oferecer acesso a serviço de saúde, muitas vezes acompanhar a pessoa para o acompanhamento, porque a pessoa está num estado tão fragilizado, e nesse grupo então às vezes se sente solitário mesmo, né? Conta com poucas pessoas. Então os grupos de ajuda, a Casa Aurora, a Casa de Acolhimento, esses serviços são muito bons, né? Tem uma pesquisa recente do Grupo Gay da Bahia sobre violência do grupo trans. É muito interessante a pesquisa. Então esses grupos eles têm muitas respostas importantes e dá força também aos movimentos sociais desse grupo para fortalecer as demandas e as necessidades desses grupos em especial. Aqui eu tenho um 188 também, que pode ser a partir da madrugada, né, vai telefone 188 para valer para o território nacional, como telefone de apoio para quem precisa falar com alguém sobre se pensa em cometer suicídio. Então, é importante quem pensa dividir isso, porque a vida é breve, é uma só. Ela é importante, né? Cada ser humano, imagina se Einstein não sobrevivesse. Imagina se tantas pessoas que são importantes para a gente não sobrevivessem. Então, cada vida humana é importante. A gente tem que escutar quando sofre e encaminhar para que viva melhor. A gente chamou a atenção para essa questão do LGBT porque tem muito mais fatores ambientais agravantes. Então, é importante o cuidado e a escuta e a delicadeza. Obrigada. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.